Então, vamos começar, já estamos no horário. Bom dia, então, formalmente aí a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui, ainda mais, né, na presença e tendo aí o professor Jorge Ernesto Roa como nosso interlocutor nessa manhã, e retomando os trabalhos, né, e as atividades do SECONS, do Centro de Estudos da Constituição, agora nesse segundo semestre pandêmico. E retomamos com uma atividade que iniciamos no primeiro semestre, que foi uma parceria do SECONS e também do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos, do NECID, de Amicus Curiae, a uma opinião consultiva realizada pelo Estado da Colômbia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre a possibilidade da figura da reeleição indefinida estar albergada pela tutela dos direitos políticos no marco da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, e os efeitos disso, sobretudo, para as democracias na nossa região. Então, como isso nos une aí nas reflexões, seja com o viés dos direitos humanos, seja com o viés também das discussões sobre constitucionalismo e democracia, esse foi um esforço que levamos aí adiante, apresentamos o Amicus e também teremos aí a oportunidade, agora no final do mês de setembro, também de sustentar oralmente as nossas razões de Amicus perante a Corte, né? O trabalho, enfim, foi um trabalho coletivo, envolveu vários pesquisadores, vários estudantes do Núcleo de Estudos, do SECONS, todos devidamente nominados aí no nosso convite e na peça, e foi coordenado em 5 eixos, né, mais diretamente por 5 professores vinculados aí ao Núcleo SECONS, que sou eu, a professora Ana Olsen, a professora Stefânia, a professora Luísa Câmara e o professor José Arthur Castilho de Macedo, mostrando também uma faceta muito importante do nosso trabalho dentro do Centro de Estudos da Constituição, que é justamente essa visão compartilhada, coletiva, né, dividida e dialogada, que muito enriquece os nossos trabalhos. E a nossa ideia era que o Amicus não acabasse no Amicus, porque há uma discussão muito relevante ali. Nós vamos passar daqui a alguns meses por um período muito peculiar de eleições no Brasil, né? Isso começa uma discussão que obviamente não acaba na pandemia, e são reflexões muito oportunas, não apenas para a realidade brasileira, mas para a realidade da maior parte dos países latino-americanos. Então, nós queríamos utilizar também o Amicus como, na verdade, um catalisador do debate. Não poderíamos pensar ninguém melhor que o professor Jorge Ernesto Roa para refletir e discutir esse tema conosco, né? Não conheço ninguém que tenha mais aprofundamento sobre o tema das opiniões consultivas na Corte Interamericana do que o professor Jorge, é, sem a menor dúvida, uma das maiores assumidades sobre o tema, e também faz muito bem essa interlocução entre o direito internacional de direitos humanos e o constitucionalismo, os debates contemporâneos do direito constitucional, tem levado isso adiante de uma maneira exemplar na Universidade de Externado, na Faculdade de Direito. Todos nós podemos ser um pouco mais espectadores disso durante agora o período da pandemia, né? Então esse é o lado, apesar de todo esse caos, esse é o lado bom, nos aproxima e nos permite estar aqui. Então, feita essa introdução, eu queria agradecer muito ao professor Jorge pela disponibilidade de estar com a gente. É um parceiro já de tempos, um parceiro valioso para o nosso núcleo. Eu espero que cada vez mais a gente possa estreitar aí os nossos laços, né, de reflexão. Os de amizade são sólidos, mas os laços de reflexão, os laços institucionais, entre o nosso centro e também as suas investigações na Universidade de Externado. Agradeço a presença de todos e cumprimento todas e todos, na presença das nossas 2 gurus supremas, professoras aí do nosso núcleo, a professora Cláudia, a professora Vera, que, né, só de estarem aqui no nosso debate hoje também muito nos honram. Então, feito isso, eu vou passar na sequência para a gente seguir, né, o caminho do Amicus. Eu passo primeiro a palavra à Ana, então, para suas considerações. Eu acho que poderíamos ir a Ana, a Steph, a Elô, o Zé, e daí eu finalizo. Pode ser? Então, Ana, a palavra está contigo.
Então, obrigada, agradeço demais a oportunidade de poder ter participado, né, dessa reflexão sobre esse Amicus, e para ser bem sucinta, eu vou falar então sobre as condições de admissibilidade da solicitação da opinião consultiva, que foi um trecho elaborado por mim junto com a ajuda da Amanda e do Giovanni, né, cuja ajuda eu já agradeço. A análise dessa admissibilidade se centrou basicamente em 2 pontos. Com relação à primeira pergunta formulada pela Colômbia, verificar se o pronunciamento da Corte sobre a figura da reeleição presidencial indefinida, no contexto do sistema interamericano, implicaria o comprometimento de debates políticos internos. E com relação à segunda pergunta, que trata dos efeitos de reformas para admitir a reeleição presidencial indefinida por um presidente já no poder, que aconteceu na Nicarágua, em Honduras e Bolívia, em relação às suas obrigações convencionais, se essa opinião consultiva invadiria ou não a competência contenciosa da Corte. Com relação à primeira pergunta e o comprometimento dos debates políticos, a análise se baseou num sentido cooperativo do princípio da subsidiariedade, segundo o qual a distribuição das tarefas para a proteção dos direitos humanos no sistema multinível transita entre a necessidade de fixação de estándares interamericanos pela Corte a serem observados pelos Estados e a necessidade de reconhecer espaços de autonomia ou de deferência para a preservação dos debates e disputas políticas internas. Como a Convenção Americana não previu expressamente um direito humano a reeleições presidenciais indefinidas, parece ter deixado aos Estados a configuração jurídico-política do tema. Porém, tendo em vista sua imediata repercussão na qualidade democrática dos Estados e na efetividade dos direitos políticos do artigo 23, seria necessária uma interpretação harmonizadora pela Corte. Nessa prática, nós entendemos que não haveria uma invasão da deliberação política dos Estados, mas sim uma proteção incremental ao alcance dos direitos políticos dirigida à preservação do pluralismo. Tendo em vista que o ambiente político latino-americano é marcado pela concentração do poder político na figura dos presidentes, tratar da existência de um direito humano à reeleição presidencial indefinida é uma medida de proteção da democracia e dos direitos políticos. Já os meios a serem empregados pelos estados para a limitação das reeleições presidenciais indefinidas é um tema que deveria ser deixado à arena política de deliberação doméstica e reclama graus de deferência às variações possíveis em decorrência dos desenhos políticos, históricos e institucionais de cada estado. Essa deferência não significa uma carta branca, tendo em vista que as restrições estatais devem respeitar os limites do corpus iuris interamericano, como legalidade, legitimidade, necessidade em uma sociedade democrática e plural e proporcionalidade. Ainda, nessa segunda pergunta, a Corte teria a oportunidade de se pronunciar sobre a possibilidade de outras restrições aos direitos políticos que não aquelas fundadas no exclusivamente, né, do rol do artigo 23.2, como aponta textualmente a Convenção. Em não havendo um direito humano à reeleição indefinida, poderiam os estados vetar essa possibilidade como uma forma de preservar a democracia e promover e fortalecer formas diferentes de participação. Com relação ao segundo tópico, que são os efeitos da modificação feita por um estado para possibilitar reeleições presidenciais indefinidas à luz das suas obrigações convencionais, tivemos a impressão de que a pergunta formulada pela Colômbia foge do âmbito consultivo, pois para respondê-la a Corte precisaria analisar fatos bastante específicos, a adoção por Honduras, Nicarágua e Bolívia da figura da reeleição presidencial indefinida. Também implicaria uma invasão da competência contenciosa da Corte, pois se essas práticas seriam ou não, né, adequadas ao corpus iuris americano, haveria um impacto na possibilidade de responsabilização específica desses estados e um prejuízo eventual devido ao processo legal. Todavia, como a própria Corte já afirmou que não estaria presa, né, ao sentido literal da consulta, ela poderia aproveitar a oportunidade dessa consulta para se manifestar sobre a relação existente entre a alternância, né, no poder político, a proteção da democracia e o respeito às garantias e direitos humanos, tendo por base, claro, a Convenção Americana, a Carta Democrática Interamericana e a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Seria basicamente isso com relação, né, a nosso tópico. Eu agradeço e devolvo a palavra para a professora Melina.
Acho que se quiser, acho que a gente pode seguir direto já, Steph. Desculpa. Bom dia, cumprimento especialmente nosso professor convidado, Jorge, cumprimento as demais professores e o professor José Arthur, que estou vendo aqui. A nossa parte, Jorge, foi mais dentro do que o grupo de pesquisas está estudando no último ano. Então, a gente teve um grupo bastante grande nessa divisão, nessa participação. Os doutorandos ficaram responsáveis pela coordenação dos trabalhos, então, a Cláudia Beck, a Adriana Inomata e o Guilherme Santander, e alunos ou ex-alunos nossos, então para nominar aqui a Camila, o Gustavo, o Léo, o Rick, a Marina, o Pedro, o Vitor, Lincoln e o Pedro Abrantes, eles trabalharam com muito mais as leituras que a gente fez em cima da questão de legalismo autocrático e de constitucionalismo abusivo, ou seja, a nossa preocupação foi em mostrar para a corte como as reeleições indefinidas ou as reeleições não limitadas podem ser utilizadas nesses processos de erosão democrática. Então, a gente trabalhou desde a questão do populismo, da erosão democrática na América Latina e também alguns casos comparados, como, por exemplo, o da Colômbia, que houve a limitação aí pela Corte Constitucional. Outra questão também, o primeiro grupo fez uma análise do histórico da reeleição na Constituição brasileira. Então, como foi a reeleição não era prevista e como ela foi prevista por uma emenda constitucional, né? Dentro de uma ideia do design constitucional de contenções, porque eu acho que talvez um dos elementos da crise democrática ou da crise do constitucionalismo liberal é aquilo que aparentemente é aceitável como uma medida democrática, mas que naquele contexto, sem outros contrapesos, se torna uma medida autoritária. E a gente tem visto, especialmente no Brasil, o movimento populista de falar em nome do povo, onde eventuais reeleições ilimitadas podem parecer democráticas para a população. Então, acho que é importante essa consulta e essa opinião consultiva para demonstrar os perigos do discurso de que a democracia se daria através apenas dessa manifestação popular e dessa escolha, porque os movimentos populistas agora não são movimentos populistas de esquerda que levaram um período a discursos de aceitação de reeleições ilimitadas por parte da esquerda também. Então, me parece bastante perigoso, mas, enfim, esse foi o foco do nosso grupo, né, porque já era um tema que a gente já estava estudando e com as nossas referências do período. Era isso. Elô? Bom dia. Bom, para que nós possamos ser breves, só queria, primeiro apontamento, cumprimentá-los a todos, cumprimentar o Roy, cumprimentar a todos que estão ouvindo, fazer referência especial à equipe, que foi a Ana Cláudia, a Brenda, o Antônio, a Paula, a Fernanda e a Marina. E, assim, muito sinteticamente, eu poderia resumir a nossa parte em 4 itens, que nós tentamos trabalhar. O primeiro item é a indissociabilidade, que é algo que se fala muito no campo dos direitos humanos, indissociabilidade entre democracia, Estado de Direito e direitos humanos. Então, como é fundamental a existência de um ambiente democrático para que se possa falar de direitos humanos, isso já é um ponto bastante falado, então foi mais uma retomada mesmo de teorias já consolidadas. O segundo ponto, nós defendemos que a democracia é em si um direito humano, então, que implica a possibilidade de participação e que
implica em outros aspectos que há um direito a viver num ambiente democrático. Então, isso nos pareceu importante para sair dessa ideia só como um direito individual, que o candidato teria possibilidade de concorrer a reeleições, mesmo se isso afetasse o ambiente democrático. Não, existe um direito à democracia. Como terceiro ponto, e é algo que causou um pouco, foi mais difícil do que parece num primeiro momento, é pensar o que é democracia nesse contexto, né? Então, quais são os parâmetros mínimos? Tem diversas pesquisas, diversas formas de aferição e relatórios que vão falar se é um ambiente democrático ou não. Aqui, como o ponto central era a possibilidade ou não de reeleições indefinidas, nós deixamos de lado vários outros aspectos que poderiam ser falados, então foi mencionado direitos sociais, mas nós tentamos entender o que significa esses parâmetros mínimos no sistema interamericano. Então, a partir da convenção, a partir de outros documentos que já foram mencionados, a Carta Interamericana, enfim, declaração, para entender quais são esses parâmetros mínimos. A partir dessa ideia de parâmetros mínimos, nós vimos alguns pontos referentes a uma ideia de igualdade, então de isonomia, e que isso nos puxou também a ideia de se a existência de reeleição viola esse parâmetro mínimo de dar a todos os candidatos uma possibilidade isonômica de ser eleito. Nesse sentido, nós fomos para há uma literatura na ciência política muito ampla sobre os efeitos da existência de reeleição, só que muitos desses trabalhos mencionados, esses trabalhos consultados, eles vão tratar da reeleição para cargos parlamentares, e que não era o objetivo aqui. Então, desses estudos que nós mencionamos, um que citamos e que pareceu bastante importante é que avaliadas as eleições na América Latina entre 1980 e 2013, dos 18 candidatos à reeleição, somente 2 foram derrotados, ou seja, desses 18, 16 foram reeleitos. E, claro, isso varia quanto à possibilidade de reeleição, se é uma reeleição subsequente ao cargo, se é uma reeleição posterior, e há diferenças importantes, mas que não dá para falar aqui, mas o fato é que, a partir dos dados trazidos em alguns estudos, nos pareceu, e nós chegamos à conclusão, que a existência de reeleição presidencial, ela confere maior possibilidade de ser eleito aquele que já é o titular do mandato, e, portanto, tornando mais difícil que alguém de fora possa ser eleito nessa situação. Com isso, afeta igualmente a própria democracia. E numa parte que complementa bastante a pesquisa trazida pela Estefânia, com exemplos como a Venezuela, a Hungria, nós vimos que a modificação, tornando mais fácil a reeleição, é um sintoma muito forte de uma degradação democrática. Então, mesmo em ambiente com muitas aspas normal, já há uma tendência àquele que está buscando a reeleição ser reeleito. E num ambiente de crise, isso se torna ainda muito mais fácil para que haja uma degradação constitucional, uma degradação democrática, uma degradação do Estado de Direito. Era isso. Obrigada. Obrigada, José. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Bom dia a todas as professoras. Então, o nosso grupo ali ficou responsável por um item para contextualizar toda essa discussão, especificamente o sistema de governo latino, que é mais comum na América Latina e no Brasil. Eu contei com a ajuda da Ana Letícia, da Alcebiades e do Dilermano. Nós fizemos 4 tópicos, eu vou resumir bem rapidamente, porque, enfim, já vai soar bastante repetitivo. O primeiro ponto é diferenciar o sistema de governo, porque a consulta na União Europeia tem um sentido, na América Latina tem outro. A União Europeia tem 34 seus países, ou seja, 72,34% dos países da União Europeia são parlamentaristas, e na América Latina 90% dos países são presidencialistas. Como nós sabemos, o sistema presidencialista, o chefe de governo é chefe de Estado também, ele acumula uma série de funções, e a gente até descreve algumas delas, o que fortalece toda essa presunção que a Elô acabou de falar, inercial, para o presidente se reeleger. O segundo ponto importante é que o subcontinente da América Latina é o subcontinente mais desigual do mundo. Nós trouxemos dados do relatório da Oxfam, que são os dados mais recentes, e a desigualdade econômica tem o efeito de reforçar as desigualdades políticas, e vice-versa, Quanto mais desigualdade política, isso pode contribuir para reforçar as desigualdades econômicas. Então, fica
nesse ciclo vicioso. Passando mais para a dimensão institucional, nós ressaltamos aí um terceiro ponto, né, aquilo que o Carlos Santiago Nino e depois o Roberto Gargarella vai retomar, que é a ideia de que na América Latina haja um hiperpresidencialismo. E esse hiperpresidencialismo é caracterizado, sobretudo, além dos poderes institucionais, mas sobre uma certa postura e, sobretudo, né, além da quebra da divisão da legitimidade, né, um enfraquecimento dos métodos de controle, o que fortalece, sobremaneira, o presidente da República, enfraquecendo a lógica do checks and balances, que é justamente a justificativa para haver o presidencialismo tradicional. Os presidentes da América Latina, começando pela Constituição de 88 no Brasil, têm muito mais poderes que o presidente dos Estados Unidos, se comparados do ponto de vista constitucional. Eles têm iniciativa legislativa, eles têm iniciativa de emenda à Constituição, isso começou no Brasil, depois veio a Venezuela e outros países, e isso não ocorre no presidencialismo, vamos chamar assim, clássico norte-americano. Nós ressaltamos que a previsão, ou pelo menos a aposta do Nino lá em 92, a respeito da possibilidade de outsiders entrarem na política se confirmou, né? O Ziblatt e o me deu branco o nome dele, mas enfim, o que escreveu Como as Democracias Morrem, demonstram que de 90 a 2012, 15 políticos outsiders ingressaram em alguns países como presidentes da República no contexto latino-americano, nem preciso fazer referência a outras situações. E por fim, no Brasil, depois de 2015, de 2016 especialmente, né, após o impeachment, essa erosão democrática já ressaltada pela professora Stefânia e pela professora Heloísa, né, acelerou um pouco mais. Então, tudo isso para colocar em contexto um pouco essa discussão, porque uma questão é se questionar na União Europeia um sistema parlamentarista, onde o sistema de controle funciona de uma certa forma e o parlamento é muito mais forte, e outra coisa é na América Latina, dado esse contexto institucional. Obrigado. Obrigada, Zé, e, enfim, todos os professores que me antecederam e que se hermanaram aí nessa tarefa. Então, diante de todo esse cenário que foi posto, nós voltamos aí aos deveres convencionais estabelecidos no sistema interamericano, com especial enfoque na convenção e no que a corte, né, pautando na ideia do living instrument, diz sobre a convenção, especialmente sobre o artigo 23, que estabelece a tutela dos direitos políticos. Em relação ao artigo 23, e me permito citar, antes, para não cometer nenhuma injustiça, que essa minha parte foi feita dentro de um grupo também que contou com a ajuda do Vitor Sprite, da Ana Ribas, da Catarina, do Iago, da Paula Barbieri e da Bianca, a quem agradeço muito por toda a ajuda nas pesquisas. Então, o que nós vimos é que o sistema interamericano, em relação aos direitos políticos, né, à luz do artigo 23 da Convenção, estabelece diretrizes gerais, né, mas que permite restrições. E o próprio artigo da Convenção, né, na sua linha 2, o 23.2, estabelece a possibilidade da lei regular esse exercício. Então, mais uma vez, o sistema interamericano funciona como um framework de padrões mínimos que permite aos estados, desde que dentro de padrões razoáveis e de acordo com os princípios democráticos, consiga aí tutelar. E é esse o teste, na verdade, que as restrições de direitos políticos precisa passar para ser aceito, enfim, convalidado pelo sistema interamericano, né? Passar pelo crivo da razoabilidade e por essa adequação aí aos princípios democráticos, o que também são dois estándares bastante genéricos, mas que nos casos se densificam com um pouquinho mais de cor, né? E aí nós nos debruçamos sobre dois casos importantes sobre direitos políticos no sistema, que é o caso Iatama, né, que é um caso já bastante consolidado do ponto de vista aí das referências jurisprudenciais dentro da linha de proteção dos povos indígenas da Corte, mas a IATAM era uma organização de defesa dos povos indígenas que queria disputar as eleições na Nicarágua, teve várias restrições por conta das formalidades eleitorais, e o que a gente retira desse caso Iatama, né, que ao contrário da restrição indevida aos direitos da comunidade indígena, a limitação das reeleições, desde que prevista em lei, com parâmetros e padrões razoáveis, poderia ser considerada necessária e proporcional numa sociedade democrática. Então, aqui é uma leitura, na verdade, ao inverso, né, a contrário senso
do caso Iatama. E outro caso que a gente se debruçou também, que é um caso especialmente relevante para nós, aqui de discussão no Brasil, não apenas para a opinião consultiva, não apenas para o amicus curiae, mas porque nós temos pendente perante o Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a possibilidade de candidaturas avulsas, é o caso Castañeda Gutmann versus México, né, das candidaturas independentes, e que, no caso, o senhor Jorge Castañeda Gutmann foi impedido de concorrer às eleições mexicanas justamente porque ele não tinha filiação a um partido político. Essa é uma discussão que ocorre atualmente no Brasil, então esse diálogo com esse caso especificamente é bastante relevante, mas para a finalidade da opinião consultiva, né, o que nós tiramos aqui é que a Corte, nesse caso contra o México, considerou que não é possível, né, algumas limitações não passam dentro do crivo da razoabilidade, da necessidade, e a filiação não é uma delas, né? Então, estabelecendo aí, nos dando um pouco um indicativo do que estaria dentro desse limite do razoável e do adequado aos princípios democráticos ou não, né? Mas a Corte, nesse caso, deixa claro, né, que, portanto, as possibilidades de restrições constantes no artigo 23 da Convenção são um rol exemplificativo e não taxativo, que permitem aos Estados avançar, desde que, obviamente, passado nesse teste, né? Então, feita essa leitura do sistema, né, isso nos abre aí a possibilidade e a necessidade de um diálogo, né, com o sistema brasileiro. Apesar da opinião consultiva vir da Colômbia, ela diz muito sobre as práticas da democracia brasileira atual, e eu acho que é esse o perfil da Corte, o perfil da sua jurisprudência, seja na linha consultiva, seja na linha contenciosa, essa ideia da transversalidade, do impacto transformador em todos os estados do sistema, entendendo, obviamente, que cada qual tem as suas peculiaridades. Os diálogos aqui não significam supressão de instâncias, supressão de responsabilidades estatais, pelo contrário, e há de se ter muito cuidado em fazer essas aproximações, né? O Sr. José Arthur bem colocava antes de mim que, ainda que a gente dialogue, por exemplo, com o parecer da Comissão de Veneza, ainda que a gente dialogue com o sistema europeu de proteção aos direitos humanos, as realidades são muito distintas, e isso precisa ser considerado quando nós vamos colocar aí a interpretação desses instrumentos dentro do seu contexto, mas nos parece que cada vez mais, enfim, essa é uma realidade da qual o sistema constitucional brasileiro precisa se apropriar, né? Acabava de citar a questão do caso Castañeda Gutmann, que incide diretamente nos nossos debates da jurisdição constitucional sobre a questão da possibilidade de candidaturas avulsas. Tivemos recentemente julgamento da convencionalidade dos crimes de desacato no Brasil. Temos um dos julgamentos mais importantes do nosso controle constitucional e constitucionalidade, que é a DPF 130, baseada numa opinião consultiva da Corte Interamericana sobre a filiação de jornalistas, né? Então, nós temos aí cada vez mais as portas abertas para esse diálogo, que deve ser feito, obviamente, considerando as peculiaridades. Não é um diálogo top-down, é um diálogo que respeita, né, os distintos locais dos diferentes sistemas, mas, sem a menor dúvida, é uma realidade que se coloca aí para o nosso constitucionalismo cada vez mais dele se apropriar e dialogar, nem que seja para não aplicar, nem que seja para dizer, não vou usar o precedente da Corte, mas pelo menos com razões aí de deferência, né? Lembrando sempre a tese de doutorado aí da Ana Olsen, né? Dentro desses intrincados diálogos aí que podem ocorrer. Então, era isso em termos de introdução. Eu queria só deixar uma palavra final de um especial agradecimento à Ana Ribas, à Catarina e ao Giovanni, que ajudaram sobremaneira na sistematização e na revisão final do documento, né? Então, todos os alunos e alunas e pesquisadores que se somaram, mas eu queria só deixar essa palavra final de agradecimento a eles, que tiveram aí um trabalho ainda maior ao final de síntese. É isso, Jorge, mais uma vez agradecendo imensamente a sua possibilidade de dialogar conosco. Te passo a palavra aí para suas considerações. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Hay un problema de cuando uno ya tiene muchos amigos y muchas amigas en los recintos donde hace las conferencias, y es que es muy difícil nombrar a todos y a todas. Yo voy para introducir un criterio objetivo de discriminación que no sea injustificado. Entonces yo, así como les veo, saludo a Eloísa, a Ana Carolina,
Katia, Vera, ahí está José Artur, está también Estefania y por supuesto está Melina, que es la última persona que yo veo. Quiero primero felicitarles por el Amicus que tuve la oportunidad de leer el fin de semana, aprendí muchísimo y creo que da cuenta de la hiperactividad, profesora Vera, que está teniendo el grupo siempre y ahora en tiempos de pandemia, lo cual habla muy bien, por lo menos, de nuestra salud académica e intelectual en momentos en que otros aspectos de la salud no están tan bien. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar una felicitación muy especial a la profesora Vera. Yo pienso que allí en la Universidad Federal del Paraná están haciendo historia y es un placer compartir con quienes protagonizan esos acontecimientos. Yo, como ustedes saben, yo no creo ni en el control de convencionalidad ni en el margen de apreciación. Entonces yo les voy a pedir que tengan mutua deferencia conmigo, que es en lo que yo creo, y me permitan hablar en español. Yo estaba pensando hasta el último momento intentar hablar en portugués, pero pienso que será en otra oportunidad. ¿Cuál es la tesis que yo quiero compartir con ustedes, agradeciéndoles que me hayan hecho volver a la función consultiva? Yo pienso que este proceso de esta opinión consultiva es una gran oportunidad para que la Corte Interamericana asegure que el control de convencionalidad y la jurisprudencia de la propia Corte sobre derechos políticos dejen de ser usadas como instrumentos del constitucionalismo abusivo en América Latina. Como ustedes saben, en América Latina en los últimos años, y lo han documentado en el Amicus, ha habido una utilización abusiva y liberal, antidemocrática, del control de convencionalidad y de la jurisprudencia de la Corte sobre derechos políticos, que se ha concretado en facilitar la reelección presidencial por parte de tribunales supremos o constitucionales, y especialmente por los tribunales supremos o constitucionales de aquellos países que entraron en lo que se denominó en su momento el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son tribunales básicamente sin independencia, que se han puesto al servicio de unas determinadas revoluciones y que han producido resultados iliberales propios del constitucionalismo abusivo y autoritario. Entonces yo voy a dividir mi exposición en tres partes. Voy a dar un contexto más pensado en los estudiantes que en ustedes sobre el constitucionalismo abusivo. En la segunda parte diré por qué el diálogo judicial, el control de convencionalidad y la jurisprudencia sobre derechos políticos se convirtieron en instrumentos del constitucionalismo abusivo, y diré por qué esto es responsabilidad tanto de los tribunales nacionales como de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, pues demostraré por qué este proceso es una oportunidad para evitar ese uso instrumental del control de convencionalidad. Entonces, lo primero es la idea del constitucionalismo abusivo, que me trae a una palestra que yo hice el año pasado, en el 2019, en la inauguración precisamente del curso académico en la Universidad Federal de Paraná, en la que yo les decía a los estudiantes que empezaban la carrera de Derecho que el constitucionalismo abusivo nos ha permitido aprender, en realidad aprender sinceramente, que muchas de las cosas que aprendemos en la facultad vienen a ser desmentidas por la realidad. ¿Cómo qué cosas? La idea de que el constitucionalismo siempre es liberal, siempre es democrático, siempre es garantista, que la idea falsa de que el constitucionalismo siempre es la ley del más débil, como le gustaba decir a Luigi Ferrajoli, la idea de que las constituciones son precompromisos que nos mantienen atados al mástil, como diría Elster,
la idea pues de que el constitucionalismo es una idea en sí misma progresista, buena, democrática. Y lo que uno ve en la realidad pues es que no todas las desviaciones democráticas son tan groseras como una dictadura, que existen muchas formas de constitucionalismos iliberales, como las denomina Mark Tashner, y que esas formas de constitucionalismo iliberal van desde la mera cooptación de uno de los poderes del Estado hasta formas más fuertes de constitucionalismo abusivo y autoritario. Y decía a los estudiantes que el elemento fundamental del constitucionalismo abusivo es que usa los mecanismos propios del constitucionalismo liberal para debilitar la democracia y para concentrar el poder en una sola de las ramas del poder público, y que eso lo hace garantizando la permanencia ilimitada del gobernante, removiendo el control político, cerrando los canales del cambio político, cerrando los canales de la transición democrática. Y que solo podíamos aceptar que se llamara constitucionalismo porque no era tan grosero como las dictaduras o los totalitarismos, pero que teníamos que aprender que era una forma sutil de concentración del poder que no desconoce totalmente el régimen constitucional y que su mayor peligro está en su sutilidad, es decir, en su carácter casi imperceptible para los estándares comunes de medición del grado de democracia de nuestras sociedades, pero que es abusivo porque destruye los cimientos de nuestra democracia, destruye nuestro pluralismo político, reduce en realidad nuestros derechos constitucionales y cae en la paradoja de la tolerancia liberal, porque es el uso de mecanismos liberales para producir objetivos iliberales. Y les decía a los estudiantes que eso se concreta en la reducción de los espacios para la oposición, en el monopolio de la información, en fraudes electorales, en la cooptación de los parlamentos, de los tribunales, de los organismos del control, en el abuso frente a los derechos de las minorías, y que cuando se trataba especialmente de los tribunales, el constitucionalismo abusivo le interesa mucho reducir las competencias de los tribunales, reducir la fuerza vinculante de sus sentencias. Desde luego le interesa tener como ministros, como magistrados a sus propios partidarios, amenazar a los tribunales cuando no deciden en función de la revolución, destituir o cerrar los tribunales cuando definitivamente no funcionan, y de manera que los tribunales solo viven en el constitucionalismo abusivo, solo subsisten si no obstaculizan el proyecto revolucionario. Y finalmente concluía esa exposición diciéndoles que un ejemplo fundamental de ejercicios de constitucionalismo abusivo en América Latina eran las reformas constitucionales realizadas por parlamentos cooptados por el Poder Ejecutivo que habían permitido la reelección presidencial en distintos países. Y ponía como un ejemplo paradigmático de constitucionalismo abusivo el hecho de que esa habilitación de la reelección presidencial no se estuviera haciendo ya ni siquiera por parlamentos cooptados, sino que se estuviera haciendo por tribunales constitucionales o supremos a través del ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, lo primero que querría decir es que este proceso de opinión consultiva, como muy bien está señalado en el amicus, cae en un contexto de profundo constitucionalismo abusivo. Es decir, no es el debate de la reelección en sí misma y de las profundas ventajas democráticas que puede tener la reelección y que tenemos que reconocer, y también de los profundos riesgos. No es ese el debate, es decir, es el debate de la reelección en el contexto o como instrumento de un escenario de constitucionalismo abusivo, y eso cambia totalmente el escenario en el que se discute esta opinión consultiva. Entonces, la segunda parte de mi exposición es retomar por qué el diálogo judicial, el control de convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre derechos políticos viraron instrumentos del constitucionalismo abusivo en algunos países de América Latina. Y el amicus lo señala muy bien cuando se refiere a Bolivia, a Honduras, a Nicaragua, que yo creo que son países orientados por esa idea
del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que como dice Roberto Gargarella, el nuevo constitucionalismo latinoamericano es en realidad el más viejo de los constitucionalismos latinoamericanos, el constitucionalismo que nos hizo volver a los problemas más antiguos de nuestras democracias y de nuestros sistemas políticos. Es el constitucionalismo del retorno al pasado, del retorno al hiperpresidencialismo exacerbado, pero que además nos ha dejado la herencia perversa de haber debilitado la independencia judicial y de haber puesto a los tribunales supremos y constitucionales en esos países al servicio de esas revoluciones, que pueden ser buenas o malas. No quiero calificar aquí el contenido de esas revoluciones. Lo que quiero decir es que es en sí mismo perjudicial que los tribunales estén al servicio de una u otra revolución. Y me parece muy importante recordar aquí, porque es fundamental, que uno de los proyectos centrales del nuevo constitucionalismo latinoamericano era la destrucción del sistema interamericano de derechos humanos. Bajo un argumento anticolonialista o decolonialista, el proyecto del ALBA era crear un sistema de protección de los derechos humanos en el marco del ALBA, que, digamos, sustituyera y minara la legitimidad y funcionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ello explica los profundos desencuentros de Rafael Correa con la Relatoría para la Libertad de Expresión, las modificaciones al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de medidas cautelares, la reducción al presupuesto del sistema interamericano, los obstáculos para que el sistema interamericano pudiera recibir donaciones y, en definitiva, todo ese proceso que se denominó en su momento el diálogo interamericano, que no era otra cosa que el escenario en el que se intentaba debilitar y, por qué no, reemplazar o sustituir al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, es importante recordar eso, porque son quizá ellos mismos quienes en algún momento, en el caso de Evo Morales, se benefician de la jurisprudencia del sistema interamericano mediante la instrumentalización de los mecanismos que ha creado el propio sistema interamericano. Y entonces aquí viene lo que llamaría la paradoja del diálogo entre tribunales. Y es que países, estados y tribunales que no suelen dialogar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no suelen andar muy bien en cumplimiento de las sentencias contenciosas, como es el caso de Nicaragua, entonces aparecen ahora resolviendo las contradicciones, las antinomias entre sus constituciones y la Convención Americana de Derechos Humanos, con una aparente deferencia extrema hacia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aparecen como un paradigma de diálogo en la medida en que resuelven incluso las contradicciones entre sus constituciones y la Convención a favor de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso haría, frente a ese tipo de tribunales, la Corte Constitucional de Colombia quedaría muy mal, porque a pesar de que es una corte que suele dialogar con el sistema interamericano, en la mayoría de los casos la Corte resuelve las contradicciones entre la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos a favor de la Constitución. Entonces, un tribunal que sí dialoga mucho con la Corte Interamericana, como la Corte Constitucional de Colombia, aparece como menos dialógico frente al Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano. Tampoco estoy defendiendo la práctica de la Corte Constitucional de Colombia al resolver esas antinomias, y esta semana recibiremos nos notificarán de una sentencia contenciosa contra el Estado colombiano, precisamente por el hecho de que la Corte defienda el estándar constitucional en contra del estándar convencional. Pero lo que quería poner es esa paradoja del diálogo. Entonces, el uso perverso de instrumentos de protección de los derechos humanos que tienen una intención muy buena, como el control de convencionalidad, como el diálogo judicial, como la jurisprudencia sobre derechos políticos, para objetivos iliberales, es decir, como mecanismos del constitucionalismo abusivo. Ahora,
Creo sinceramente que la responsabilidad no es exclusivamente de los tribunales constitucionales plurinacionales cooptados ni del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Yo encuentro problemas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos políticos que han permitido este uso instrumental antidemocrático. Y lo primero, ya lo decía en un texto del año 2012, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Políticos es extremadamente generalista, diría es francamente austera en relación con los problemas que le han representado los casos que han llegado. El caso Yatama, el caso Castañeda, el caso López Mendoza, eran casos mucho más ricos en los hechos, mucho más ricos en el litigio de la Comisión Interamericana, y la respuesta de la Corte Interamericana es francamente pobre, francamente austera, en algunos aspectos. Primero, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre derechos políticos no enfrenta todos los problemas de sus propios estándares. No enfrenta, por ejemplo, la colisión que genera el estándar interamericano de protección de los derechos políticos con otros tratados internacionales de la OEA y de la ONU que ordenan a los estados combatir, perseguir y sancionar la corrupción. No enfrenta la tensión de ese estándar con los mecanismos nacionales que intentan perseguir la corrupción. No enfrenta el problema de la exclusión política en contextos de hiperpresidencialismo. Castañeda, es paradójico que cuando se pide un caso en el que el sistema interamericano haya aplicado margen de apreciación nacional, dentro de las 3 o 4 ejemplos que a uno se le ocurre ver, siempre teniendo en cuenta que ese no es un parámetro propio del sistema interamericano, todo el mundo coincide en señalar que Castañeda es un buen ejemplo de margen de apreciación nacional. Y entonces no deja de ser paradójico que en ámbitos en los cuales los tribunales no tienen que ser tan deferentes, como el ámbito de la protección de los canales del cambio político, como diré a continuación, sea precisamente el caso que se pone como ejemplo de margen de apreciación nacional. Y ni qué decir de otros casos, como el caso Cepeda Vargas, donde la Corte no aborda para nada los derechos de la oposición, en un caso en el que se está presentando el genocidio de un grupo de oposición política, descuida el rol de las mujeres y la exclusión a la que se ven enfrentadas las mujeres en el contexto político, que era un elemento fundamental en Yatama. Recuerden ustedes que Yatama era, era el único movimiento que en ese momento y en esas elecciones había presentado listas absolutamente paritarias. Y a la Corte no le importó para nada ese hecho, le pareció un hecho absolutamente insular. Le importó desde luego la exclusión de los pueblos indígenas, pero no le importó absolutamente para nada el hecho trascendental de que en contextos de exclusión para las mujeres, de exclusión política, Yatama hubiera sido el único movimiento que presentó listas cremallera, absolutamente paritarias y con distribución equitativa de los cargos. Y ni qué decir de los derechos de los electores. Y desde luego el control de convencionalidad también tiene sus problemas que facilitan esta instrumentalización antidemocrática. Lo primero es la indeterminación, es decir, si hay un elemento del sistema interamericano sobre el que han corrido ríos de tinta en los últimos años, es el control de convencionalidad. Y cada quien tiene una idea distinta de qué significa, qué es lo que hay que hacer, quiénes lo tienen que hacer y cuál es el alcance. Y es tan distinto el control de convencionalidad que uno podría decir que en México el control de convencionalidad es una revolución, un giro copernicano, como dice alguno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que en Colombia es un asunto irrelevante. El control de convencionalidad no tiene ninguna relevancia en un país que tiene un sistema mixto de control de constitucionalidad, un bloque de constitucionalidad y una corte que implementa los estándares del sistema interamericano. Aquí no hay necesidad de hacer control de convencionalidad, mientras que en México es una gran revolución, porque es decirle a los jueces, usted se puede apartar de la ley para aplicar no la Constitución, sino el sistema interamericano de derechos humanos. Y por eso la reforma constitucional mexicana del año 2011 es un giro copernicano en ese país. Entonces,
la indeterminación del sistema interamericano, del control de convencionalidad, la apuesta por la implementación de los derechos humanos mediante enfoques de interferencia sin tener en cuenta el contexto. Y ese es el gran problema del caso Hellman, que hay un gran enfoque de interferencia sin tener en cuenta el contexto. Y desde luego el uso instrumental del control de convencionalidad para intereses antidemocráticos. Entonces, en ese contexto, yo lo que veo, y esta sería la tercera parte de mi intervención, es que la opinión consultiva es una gran oportunidad para que la Corte Interamericana ponga fin a la instrumentalización de su jurisprudencia y de su control de constitucionalidad para fines iliberales. Y que de paso la Corte Interamericana respalde la función de preservación democrática que hacen los tribunales nacionales independientes mediante el control de constitucionalidad de reformas abusivas o de reformas constitucionales abusivas. Y entonces, ¿yo qué esperaría? Diría 2 o 3 comentarios sobre esta opinión consultiva. ¿Qué esperaría? Lo primero es que la Corte eliminara esa regla de acuerdo con la cual las opiniones consultivas no pueden interferir en los debates políticos internos. Yo pienso que esa es una regla imposible de cumplir. ¿Sí? Es una vieja pretensión de tener una especie de tribunales descontaminados, asépticos, preparados para el coronavirus, porque siempre están con las manos limpias de alcohol, no se tocan de nada. Y en realidad es que todo lo que ocurre en el sistema interamericano, desde una sentencia contenciosa hasta un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana, tiene influencia en los debates políticos internos. Todo incide en el debate político interno. Siempre tiene influencia para las discusiones del presente, para juzgar el pasado, para argumentar en el futuro. Entonces, esa idea de traer la teoría, la doctrina de las political questions norteamericana, que sirve muy bien allí para distribuir competencias entre el presidente, el Congreso y los tribunales, no es una buena idea en el sistema interamericano porque, repito, todo lo que ocurre en el sistema, es decir, cuando un juez de la Corte Interamericana hace una rueda de prensa en su país y es abogado o defiende en una causa a Evo Morales, eso tiene un impacto en la discusión política de todos los países. Es decir, y ahí debemos exigir más independencia a nuestros jueces, más autonomía y más respeto por la dignidad del Tribunal Interamericano. Pero no ese es el tema de la conferencia. Hoy lo que deberíamos decir es todo lo que ocurre en el sistema interamericano incide de alguna manera en el debate político interno. Y por otra parte, cuando se trata de derechos políticos, gracias a Bickel sabemos que ahí es donde los tribunales tienen mayor capacidad de intervención. Que cuando se trata de mantener abiertos los canales del cambio político, los tribunales tienen un gran poder de interferencia, precisamente porque sus credenciales democráticas son muy amplias en la medida en que su intervención es una intervención para preservar los fundamentos del propio sistema democrático. De manera que como la reelección implica en cierta medida cerrar los canales del cambio político, el juez puede intervenir para mantener abiertos los canales del cambio político. La segunda cosa que yo creo que debería hacer la Corte en esta opinión consultiva, y que es muy importante que lo haga como lo ha hecho en las decisiones contenciosas, es tomar nota del contexto en el que opera esta opinión consultiva. Ya lo decía al principio, para decir varias cosas. Primera, ya también José Artur lo mencionaba, no es lo mismo la reelección en el hiperpresidencialismo que en el parlamentarismo. Que los argumentos a favor de la reelección no funcionan en el sistema hiperpresidencial. Que en América Latina no existe un sistema de integración económica como la Unión Europea que sirva de reaseguro del sistema democrático. Es decir, que actúe como actúa la Unión Europea en relación con Polonia y Hungría para mantener la democracia en esos países. Y cuarto, que América Latina vive en un profundo contexto de erosión democrática.
que la reelección ha sido el mecanismo para la erosión lenta e imperceptible de los sistemas democráticos, que en América Latina reelección y populismo son dos elementos que aparecen conectados, que la reelección profundiza el desequilibrio de la ecuación democrática latinoamericana, que la mayor parte de nuestras democracias son democracias iliberales y que, por ejemplo, los niveles de rigidez de nuestras constituciones son muy bajos en virtud del poder que tiene casi el presidente para reformar la constitución. De manera que hay una nota fuerte que debe tomarse sobre el contexto. Yo diría que no es lo mismo, por ejemplo, una reelección producto de la deliberación, refrendada 2 o 3 veces por el pueblo, limitada, compensada, que una reelección habilitada judicialmente en contra de la propia manifestación del pueblo, como se ha hecho en Venezuela y muy especialmente en Bolivia. Y debe tomar nota de la idea del constitucionalismo, el bien común que nos propone concentrar el poder todavía más para superar crisis económicas, conflictos armados, el cambio climático o la pandemia. Y finalmente, y esto no lo va a hacer la Corte Interamericana, yo pienso que Colombia tiene muy poca autoridad para poner el tema de la reelección sobre la mesa. Por lo menos el Ejecutivo colombiano, que es el único titular del standing para solicitar opiniones consultivas, tiene muy poca legitimidad para poner el tema de la reelección sobre la mesa y la Corte debe tomar nota de cómo hay una utilización estratégica del Estado colombiano de la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impactar en otros países o como ocurrió con la gran opinión consultiva de medio ambiente, una opinión consultiva maravillosa, pero que tenía como objetivo evitar que Colombia cumpliera una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo encuentro una revitalización de la función consultiva. Ojalá que la Corte resuelva algunos de los problemas de la función consultiva, pero lo que me parece más importante es que ese proceso de opinión consultiva haya abierto la oportunidad para que, como siempre, pues desde la academia haya una defensa militante de la democracia, del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos, y en ese sentido creo que la amicus satisface ese propósito, y entonces yo les agradezco por la oportunidad. Aprendí mucho de la lectura y estoy muy contento de compartir mis impresiones hoy con ustedes. Muitíssimas graças, Jorge. A leitura atenta de um interlocutor tão valioso para nós é efetivamente um presente. Então, a primeira palavra é efetivamente de gratidão aí, né, por ter aceito o nosso convite, que envolvia, né, além de tudo, enfim, essa reflexão sobre o nosso trabalho, trazendo alguns pontos bastante instigantes, né, de aproximação e também de uma visão, enfim, por um outro ângulo, sem a menor dúvida. Como, enfim, não quero eu monopolizar a palavra, deixo aqui aberto, não sei se alguém gostaria de fazer alguma primeira pergunta ou alguma colocação para o início dos debates. Não sei se a professora Vera, a professora Kátia gostariam de fazer uso da palavra. Estou ouvindo. Hoje eu estou aqui só como ouvinte mesmo, Jorge. Queria também só reiterar o trabalho excelente que foi feito e como essa troca de impressões com o Jorge e com o que se reflete aí externado é importante, né? Eu acho que essa provocação sobre o controle de convencionalidade, ela está martelando aqui na minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado desse ponto de vista que o Jorge coloca, e é algo que, para mim, agora gerou uma abertura aqui. Eu
eu sou otimista com o controle de convencionalidade. Eu sou otimista, mas agora você colocou um incômodo para mim. E eu passo a levar em conta. Então, eu realmente sou toda ouvidos aqui, que eu estou colhendo essa troca de conhecimentos de vocês que se debruçam sobre esse tema, todos vocês que trabalharam na peça e agora estão debatendo com o Jorge. Era isso só, né? Eu vou aproveitar o gancho da professora Vera e vou colocar uma inquietação, e daí eu passo a palavra para a professora Stefânia, que também está com a mão levantada. A partir dessa sua colocação, Jorge, sobre, na verdade, em quais sistemas faz sentido falar em controle de convencionalidade ou não, né? Como nós temos vários alunos aqui também da graduação, que também estão iniciando, né? Se você pudesse explorar isso um pouco mais, porque, obviamente, no Brasil, o controle de convencionalidade talvez não seria o que nós desejássemos, né? Talvez os tratados, talvez não, né? Pela literalidade constitucional, os tratados deveriam estar independente de quando foram recepcionados na hierarquia constitucional, e a gente falar só de controle de constitucionalidade envolvendo esses tratados, mas o controle de convencionalidade já foi um passo adiante, de uma visão antes extremamente tacanha com relação ao direito internacional dos direitos humanos, que o colocava em paridade legal, né? Então, nem se discutia a proximidade do status constitucional, e ainda haviam os que defendiam a hierarquia até infralegal, né? Em clara desobservância dos compromissos internacionais, como, por exemplo, o artigo 1º e o artigo 2º da Convenção Interamericana, para além da desobservância aos próprios preceitos constitucionais. Então, aqui nós vivemos essa ambivalência. Eu estou entre aqueles que acham que muito melhor seria falar em controle de constitucionalidade, mas o controle de convencionalidade também é a realidade que nós temos. E nos permite aí se valer desse importante legado da Corte Interamericana, né? Começa lá com Mirna Mac-Chang, né? E, enfim, o juiz Sérgio Garcia Ramírez é também um interlocutor bastante relevante nesse sentido, de também fazer com que o sistema seja um pouco mais real aqui. Porque vocês aí em externado, por exemplo, têm o privilégio, né, o professor Humberto Sierra Porto é juiz da Corte, vocês têm o privilégio de ter essa interlocução direta. Mas para nós aqui o sistema ainda é algo muito distante, a realidade do sistema interamericano não é permeada no nosso sistema constitucional, essa é ainda uma cultura que nós construímos. Então, eu queria só lhe escutar um pouco sobre esse contraponto, para entender também como é que foi, do ponto de vista na Colômbia, essa evolução, né? Se foi algo que veio com a mudança constitucional, ou se já era fruto também de uma outra postura com relação ao sistema, porque, né, de novo, aqui nós estamos dentro do que é possível e não é desejável, né? Desejável seria a ideia do controle de constitucionalidade, e possível é a ideia do controle de convencionalidade ainda. Então, aproveitando esse gancho da professora Vera, queria lhe escutar nesse sentido. E passo a palavra à professora Stefânia, que está ali com a mãozinha virtualmente levantada, e depois o professor José Arthur. Jorge, a minha pergunta, eu acho que a minha imagem e meu som está meio fora, mas a minha pergunta é em relação à sua fala inicial, de que nós estudamos na faculdade de que os constitucionalismos garantiriam direitos, seriam progressistas, e de que teríamos constitucionalismos iliberais ou abusivos. A minha dúvida é se a nomenclatura constitucionalismo abusivo ou constitucionalismo liberal seria, de fato, uma nomenclatura adequada, na medida em que o constitucionalismo não é meramente procedimental. E justamente o constitucionalismo abusivo é um anticonstitucionalismo, ou o constitucionalismo liberal é um anticonstitucionalismo na sua materialidade. Então, na medida em que a gente admite que existem constitucionalismos iliberais, se a gente não estaria legitimando esses movimentos
que, na verdade, são contrários à ideia de constitucionalismo, que é justamente de limitação de poder e de garantia de direitos fundamentais. Então, embora eles se utilizem das formalidades dos procedimentos democráticos, se não seriam justamente um anticonstitucionalismo. Então, um pouco retomando até as discussões de Estado de Direito e Estado de não direito, se o Estado de Direito meramente procedimental admite violações éticas e morais a esse Estado de Direito, se não seria preocupante essa questão. Então, para provocar um pouquinho, porque também tenho pensado sobre isso. Jorge, eu vou falar em português para facilitar. É muito bom te ouvir, sempre que te ouço, eu gosto da tua forma analítica de raciocinar. Eu fico, ao mesmo tempo, mais otimista, eu fico menos cético, mais otimista com o mundo em geral, e isso sempre faz pensar, que só isso já é bom. Eu acho que eu queria destacar duas coisas que você falou, porque eu estou também com isso na cabeça, acho que é a mesma reação ali da Vera e da Melina. Primeiro, acho que uma coisa que você falou, eu achei muito importante, que é uma coisa que eu insisto muito sobre a interpretação em geral, é em relação ao contexto. Então, o papel das cortes, o contexto do país, institucional e jurídico, né, e o contexto de julgamento. Você não fez essa divisão, mas eu estou fazendo aqui, que acho que pode ser útil. Quando você falou assim, na Colômbia, a gente falar em controle de convencionalidade é falar algo que a gente já está acostumado faz tempo. Isso nada demais. Agora, no México, é uma revolução copernicana. Eu acho que o comentário da Melina vai um pouco nesse sentido, porque no Brasil isso é um avanço, acho que inegável. Eu, pelo menos, sou da opinião que sim. Agora, como e aí vai uma questão que acho que você apontou muito importante, mas como esse avanço se dará ou não, é uma questão que depende da atuação da corte e depende de questões internas. Eu acho que esse é o desafio que está posto para todos nós. Outra questão importante são uma dimensão, você não usou esse termo, mas eu vou usar, digamos, uma litigância estratégica e uma estratégia de litigância na corte. Por exemplo, que a gente teve essa discussão quando começamos a falar sobre os amigos, do fato da Colômbia fazer essa consulta e em que momento ela faz. Nós discutimos isso. O que você colocou ali me tocou bastante, porque nós discutimos isso. E como uma forma de utilizar um precedente para constranger o outro país do ponto de vista internacional. Eu não tenho nada a falar sobre isso, eu acho que isso é uma questão muito complexa, complicada, mas é uma questão importante, porque no Brasil, a impressão que me dá, por exemplo, um presidente da corte hoje constrangeria o avanço autoritário que está ocorrendo, teria a visão contrária, diria, o que esses caras aí entendem, eles não sabem nada do Brasil, e aí voltaria uma postura bastante refratária a qualquer tipo de diálogo. Por fim, o comentário de Stefano fez pensar uma questão que acho que é bastante relevante para todos nós na América Latina. A maioria das constituições mais recentes da América Latina garante alguma forma de direitos sociais. Falar em garantia de direitos e não falar de garantia de direitos fundamentais sociais na América Latina é meio, sei lá, viver fora do mundo. Então, já que falamos de contexto, eu acho que tem um ponto fundamental, porque no Brasil isso tem sido uma questão bastante relevante. Nos últimos anos, eu acho que parte do constitucionalismo abusivo ele vem de mãos dadas com grande parte da elite econômica que tenta limitar os gastos sociais, que tenta constranger a efetividade dos direitos sociais. Parcela da Corte, pelo menos constitucional brasileira, tem declarado inconstitucional, tem se posicionado contra isso, mas em alguns casos importantes, a maior parte da Corte ou não julga o caso, ou se omite de julgar, ou afirma que essa é a solução, porque nós estamos no mundo capitalista e a economia precisa ir assim. E agora, com a crise do coronavírus, isso se mostrou que não é bem assim, algumas mudanças poderiam ser feitas. O que eu queria te ouvir é um pouco sobre isso, porque uma parte da discussão sobre direitos sociais no Brasil pega num núcleo muito complexo, que é entrar no debate das desigualdades, e você falou, e acho que é um ponto que a gente discute pouco,
que o constitucionalismo do bem comum falava em concentrar poder para enfrentar as desigualdades. Será que nós também não estamos apostando demais num judiciário que vai concentrar poder para enfrentar, para combater a restrição de direitos sociais? Eu não tenho resposta para isso, é realmente uma questão, mas queria te ouvir sobre isso. Obrigado e ótima exposição. Entonces, bueno, muchas gracias por las preguntas, que son muy difíciles, como siempre, y que cuando yo estoy en la clase de pregrado, que ahora empiezo en 1 hora con Humberto, yo les digo a los estudiantes, las preguntas fáciles para mí, las difíciles para Humberto. Mas agora no tengo Humberto aquí. Entonces, primero, la actitud, yo pienso que el optimismo sobre el control de convencionalidad, es decir, criticar el control de convencionalidad no implica decir que no haya que hacerlo, o que las autoridades nacionales pueden hacer lo que quieran al margen del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que no es ese extremo en el que yo me ubicaría. Lo que yo pienso es que si hay una apuesta por un enfoque de interferencia y estamos a favor de un impulso muy fuerte del control de convencionalidad, entonces luego cuando se presenten los problemas, como dirían en Argentina, nos tenemos que hacer cargo de esos problemas. Es decir, tenemos que ser responsables de haber apoyado un instrumento con tanto entusiasmo cuando ese instrumento luego tiene algunos problemas. Lo que no podemos hacer, me parece a mí, es ser entusiastas del control de convencionalidad y luego cuando se usa para algo para lo que no nos gusta, decir, no, ese no es el control de convencionalidad que a mí me gusta. Que es un poco lo que ocurre con el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Todos los entusiastas del nuevo constitucionalismo latinoamericano hoy dicen, ese no era el que proponíamos. Entonces no, mentira, ese era el que proponían y los riesgos de lo que iba a ocurrir les fueron advertidos oportunamente. Yo no me atribuyo ningún mérito porque yo ni siquiera estaba por aquí cuando eso ocurrió, pero si uno lee los debates de los años 90, finales de los 90, uno ve cómo les advertían a quienes estaban participando en esos procesos constituyentes en Bolivia, en Venezuela, posteriormente en Ecuador, no hagan eso, que eso va a generar estas consecuencias. Y ahora no se hacen cargo de las consecuencias. Entonces yo creo que nuestra actitud tiene que ser más responsable en el sentido de enfrentar las consecuencias de lo que decimos y en aceptar nuestros errores. Y cuando yo decía que en Colombia no significó un gran giro copernicano, quiero hacer una aclaración y es que no lo decía con ninguna prepotencia, de decir esto no es importante para nosotros. Por el contrario, lo que ocurre es que desde muy temprano, desde el año 97, 98, la Corte Constitucional copió la idea francesa del bloque de constitucionalidad y entonces incluyó a los tratados de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad y como parámetro de control, sin ninguna duda sobre su fuerza vinculante. Y entonces eso, combinado con el hecho de que ahora tenemos control difuso y control concentrado, hace que para nosotros el control de convencionalidad sea en realidad el control de constitucionalidad. Entonces ahí es donde la relevancia de la transformación, como diríamos, el impacto transformador del control de convencionalidad en el sistema constitucional colombiano es mínimo, lo cual no quiere decir que no sea relevante. La pregunta de Estefania es muy difícil de contestar, porque en 2018 me parece que hicimos aquí un seminario sobre constitucionalismo abusivo y autoritario, ustedes lo recuerdan, y una de las principales críticas es no podemos utilizar la expresión constitucionalismo abusivo y autoritario porque estamos validando, como dice Estefania,
unos procedimientos que en realidad son autoritarios, que en realidad son antidemocráticos. Y yo lo que, después de haberlo pensado en algunos casos, lo mismo se dice, por ejemplo, de la expresión que yo usé en la conferencia. No hay que hablar de erosión democrática, porque pareciera que es algo que se puede revertir, que es algo noble, es decir, que sembrando unos cuantos árboles podemos acabar la erosión democrática, cuando en realidad... y entonces yo lo que pienso es, tenemos que apuntar al objetivo más importante, que es quitar el manto, como la especie de velo de la ignorancia, como diría Rawls, sobre la sutileza de estos fenómenos, que no son ni golpes de Estado, que no son dictaduras, etcétera, y entonces encontrar una manera de caracterizarlos, describirlos y denunciarlos. Y yo creo que es una forma de decir, yo lo utilizo por lo menos como una forma de denunciar, es decir, la erosión democrática ha logrado poner sus sucias manos en el constitucionalismo. Y esa es la forma de decir, es decir, y me parece que es una forma más cruda de decir, nos enfrentamos a un enemigo interno y a que ahora el embate antidemocrático juegan con nuestro mismo lenguaje y con nuestras mismas herramientas, y ahí es donde tenemos que poner el acento, porque cuando teníamos el ejército y los tanques en la calle, era muy difícil decir, esa no es nuestra apuesta. Pero cuando tenemos un referendo, cuando tenemos una consulta popular que mezcla los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las futuras generaciones, la protección de la mesa con la reelección presidencial, tenemos que encontrar alguna forma de decir, bueno, no es lo mismo, pero va por el mismo camino. Y entonces pienso que ahí la idea es muy potente, es decir, tengan cuidado que han entrado en nuestro cuartel, han entrado en nuestra trinchera y nos disparan desde adentro. Y entonces por eso hay que decir constitucionalismo abusivo y autoritario en mi visión, pero el debate, como tú muy bien lo señalas, está sobre la mesa y no hay nada definido sobre esto. José Artur, yo creo que hay que ser optimista pero moderado, es decir, el pesimismo no es una opción, pero el optimismo tiene que ser moderado. Yo pienso que estamos en una América Latina de distintas velocidades, poco homogénea. Y una de las razones en las cuales América Latina tiene distintas velocidades es la implementación de los derechos humanos. ¿Sí? Es uno de los grandes problemas de nuestro ius constitucionale comune. Como hablamos de ius constitucionale comune, los que creemos en ello y enfrentamos la diversidad del pluralismo y las distintas velocidades en materia de implementación de derechos humanos. Y uno lo ve cuando uno da clases en distintos países de América Latina sobre control de constitucionalidad o derechos humanos, es fácil percibir que no es lo mismo dar la clase en Guatemala, en México, en Colombia, en Argentina o en Brasil, porque hay distintos niveles y están ahí. Es un fenómeno social, no es una cuestión solo de cómo está la cláusula de incorporación en la Constitución o de tal o cual jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal que ya aceptó la fuerza vinculante de los tratados. No, ojalá fuera solo eso lo que hay que resolver. Es lo que está en las aulas y lo que entienden en el día a día por derechos humanos y tratados de derechos humanos. Yo creo que en Colombia ha sido más fundamental, más importante que el control de convencionalidad, ha sido más importante enseñar a los jueces los tratados de derechos humanos. Y eso ha sido más importante que decirles que están obligados a hacer el control de convencionalidad. En el año 90, antes de la Constitución, se hizo una encuesta a los jueces de Bogotá, los jueces de la capital, y se preguntaba dos cosas. Una, ¿usted conoce algún tratado de derechos humanos, un tratado internacional de derechos humanos? Ponga sí o no. Segundo, si puso sí, nombre algunos.
nombre algunos. Entonces, solo el 16% de los jueces de Bogotá en el año 90 ponían sí. Y de los que ponían sí, muy pocos podían poner el nombre de un completo, es decir, afirmando que lo conocían, muy pocos podían poner. Es decir, hoy eso no es así. Hoy los jueces saben que es la convención, etc. Eso para mí ha sido más importante en el proceso de implementación de los derechos humanos que el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta sobre lo que podríamos llamar litigio consultivo estratégico de Colombia, en eso vamos adelante, ¿no? Adelante también, pero hay que tener cuidado con instrumentalizar a la Corte Interamericana. Y yo pienso que la Corte ha sido inteligente en cuidarse. Después de lo que les ocurrió con Costa Rica, con la opinión consultiva, y Costa Rica, la Corte ha sido más prudente, el nombramiento de un director jurídico en la Corte ha sido fundamental para que no se repitiera lo que ocurrió con Costa Rica, que prácticamente la Corte Interamericana iba a decidir las elecciones presidenciales con las consecuencias que eso tiene. Y yo pienso que en la opinión consultiva sobre reelección, Colombia gana con cualquiera. Porque si la reelección no es un derecho humano, entonces golpea en la geopolítica americana a los países a los que le interesa golpear. Pero si es un derecho humano, entonces eso no va a incomodar a ninguno de nuestros, ni al presidente actual, ni al anterior, ni a nadie. Entonces yo creo que ganamos aquí. Y el último punto que pone José Artur es, digamos, el punto de moda. El libro que nadie puede dejar de leer, el libro de Samuel Moyn, que nos dice algo básico, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero mientras resolvamos el problema del neoliberalismo y del capitalismo, el discurso de los derechos humanos es un discurso siempre parcial, siempre incompleto, es incluso los derechos humanos son la forma como la izquierda se replegó y entonces renunció al gran ideal de la igualdad y ahora solo habla de algunas cosas parciales en términos de derechos humanos. Como ustedes saben, pues yo participo de otra visión que es la visión del constitucionalismo transformador, que ve en los derechos humanos un mecanismo de remoción de estructuras desiguales y que no tenemos que transformar el universo entero ni alinear el cosmos antes de poder proteger a un desplazado o una persona que pide agua, que pide energía eléctrica, es decir, y que tampoco podemos pedir a los jueces que con sentencias judiciales hagan que en la calle corran ríos de leche y miel, ¿no es cierto? Es decir, que la mayoría de los críticos del constitucionalismo transformador piensan algo que nosotros no pensamos. Y es que con las decisiones judiciales los jueces transforman el mundo en el país de las maravillas. Jamás no hay un solo persona que piense en el constitucionalismo transformador de esa manera. Mila Verstick ha escrito una recensión en la Harvard Law Review sobre el libro de Samuel Moyn, donde creo que pone el punto exacto pensando en América Latina y donde dice, no, es decir, ninguna región del mundo tan afectada por las políticas neoliberales como la latinoamericana, ninguna región del mundo tan importante para hablar de constitucionalismo transformado. Entonces, ahí yo diría, muy importante el libro de Samuel Moyn, muy importante tener en cuenta la estructura económica, pero repito, no, es decir, es difícil aplazar la necesidad de protección de los derechos humanos a la transformação radical do universo. Jorge, muito obrigada, não apenas pela sua exposição claríssima, mas pelo enfrentamento de todas as perguntas, né, indo ao ponto e, enfim, trazendo complexidade e riqueza, dialeticidade ao mesmo tempo. Eu, infelizmente, vejo que nós chegamos no nosso limite de tempo aqui, gostaríamos de poder estender, mas para pegar um gancho no que você disse que o pessimismo não é uma possibilidade,
né? Ainda que nesse momento tão difícil que a gente vive, há uma frase de um escritor brasileiro, um dos melhores escritores brasileiros contemporâneos, já falecido, que é o Ariano Suassuna, que ele fala que o otimista é o tolo, o pessimista é um chato, e a melhor coisa é ser um realista esperançoso. Então, que sejamos realistas esperançosos aí, com relação ao sistema interamericano de proteção, né, e, enfim, na densidade democrática dos nossos constitucionalismos, seja em matéria de direitos civis e políticos, seja em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, com isso, lhe agradeço imensamente. Para nós é uma satisfação poder dialogar uma vez mais com você, para os nossos alunos também. O seu livro sobre controle, constitucionalidade e deliberativo, sobre as opiniões consultivas, estão aí na indicação das nossas bibliografias, dos nossos cursos. Então, para os alunos também é uma oportunidade bastante relevante poder te ouvir, ainda que virtualmente, mas de viva voz. E tem uma última coisa que a gente não te contou, mas todo mundo que participa conosco virtualmente depois nos deve uma visita presencial quando a pandemia permitir. Então, estamos lhe esperando aqui na Universidade Federal do Paraná quando as condições sanitárias permitirem. Muito obrigada, obrigada a todas, obrigada a todos aí por mais esse encontro do SECOM. Um abraço. Jorge, obrigada. Foi